O que o Espírito Santo tem feito durante esses dias é fazer você sair do teu natural. Então, se você não começar a aquecer o teu interior dentro do sobrenatural de Deus, nada valeu você chegar até aqui. Então, que você permita o Espírito Santo de Deus continuar falando com você e quebrar a sua incredulidade diante de muitas coisas. O espiritual existe, quer você queira ou não. E é necessário que você comece a pensar nisso e permita com que o Espírito Santo de Deus fale com você. Porque quando nós estamos conectados com o espiritual do Senhor, o Senhor abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nós entendemos o que Ele quer fazer. Podeis nos assentar. Enquanto nós adorávamos ao Senhor, o Senhor foi mostrando um céu de bronze, difícil de ser transpassado. E quando nós oramos com fé, oramos através do poder do Espírito Santo, esse céu ele é quebrado nas nossas vidas. Você está vindo aqui desde o dia 1º para ouvir palavras sobre viver o sobrenatural de Deus. E quando nós permitimos com que o Espírito Santo de Deus nos use e fale conosco, as coisas mudam, amém? Então peça ao Senhor para que você não perca nada do que Ele tem falado com você, porque Ele tem grandes coisas a continuar falando, em nome de Jesus, amém? Chegamos ao mês de novembro, e a palavra do Senhor hoje para nós é vivendo o sobrenatural de Deus nas finanças. E eu confesso para vocês que essa é uma palavra que o Senhor tem me feito aprender a viver todos os dias. E como o Senhor sonda e conhece o nosso coração e o nosso interior, Ele sabe muito bem onde é as áreas da nossa vida onde a gente precisa aprender cada vez mais. E nessa área o Senhor tem me feito provar muitas coisas, e eu tenho pedido para Ele: Senhor, continue me quebrando diante de Ti, porque tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu consigo através do Senhor. Então que o Senhor continue a me ensinar a depender tão somente de Ti. Então que você receba a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e que você também seja abençoado em nome de Jesus. Vamos começar pela nossa palavra base, lá de Efésios 3:20. Eu vou ler na versão NVI. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Nós já estamos lendo esse versículo desde o primeiro dia. Mas o interessante é que quando nós começamos a prestar atenção nas vírgulas dos versículos que nós lemos, nós conseguimos ser ministrados o tempo todo. E esse versículo diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. E em nossas finanças, esses dois verbos, pedir e pensar, estão sempre presentes, principalmente em nossas orações. Todas as vezes que eu e você precisamos de algo financeiramente falando, nós pedimos ou pensamos sobre ele. Eu tenho certeza que você começou esse ano com muitos pedidos ou pensamentos na sua vida financeira para conquistar ao longo desse ano. Ai, Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, preciso trocar do meu carro, preciso trocar de casa, preciso comprar isso, preciso fazer aquilo. Então, sempre temos pensamentos ou desejos dentro da área financeira. E essa é uma dos campos mais propícios para vivermos o sobrenatural de Deus. Pois Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:9 nos diz isso.
Ele declara: meu é o ouro, minha é a prata. E esse é um dos versículos que o Senhor tem nos falado sobre essa construção. Lá atrás, se você puxar na sua memória, nós ministramos sobre isso e o Senhor declarou que traria sobre este lugar recursos de todas as partes do mundo. E eu posso te dizer que isso tem acontecido todos os dias. E sobre a nossa vida, essa palavra também está. Ele declara sobre nós: minha é a prata e meu é o ouro. Tudo é do Senhor. E Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Olha o que está escrito em Filipenses 4,19. Eu também usei a versão NVI. Olha o que está escrito lá. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso aqui é Paulo dizendo. Ele está falando: meu Deus vai suprir todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas, porque Deus é um Deus rico. Ele é dono de tudo, e Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Paulo declara isso. Mas para que nós possamos viver essa palavra, Deus nos leva a experiências onde não haverão dúvidas de que foi Ele mesmo quem fez, faz e sempre fará maravilhas em nossas vidas, para que a honra e glória sejam dadas somente a Ele. Sabe por quê, queridos? A área financeira é uma área onde eu e você podemos nos enganar muito. Porque eu e você podemos pensar: se eu trabalhar, eu ganho. Se eu trabalhar dia após dia, o ano inteiro, eu consigo, eu conquisto, eu faço. O eu sempre aparece. Se eu estudar, se eu fizer 2, 3, 4 faculdades, se eu fizer pós-graduação, se eu fizer curso, se eu for atrás de um coach e me ensinar, eu consigo dinheiro. Eu faço. Mas com o Senhor, queridos, não há espaço para o eu. Há o espaço para o Senhor. E nas nossas finanças tem que ser assim. Porque você só tem saúde para trabalhar se o Senhor te der. Porque se você ficar acamado, você para de trabalhar e não entra mais renda, é ou não é? Então você concorda comigo que eu e o seu eu some, murcha, não existe mais o eu. Existe uma necessidade do Senhor. Existe uma necessidade de reconhecermos que sem o Senhor, eu e você não podemos nada. E a história de Jacó nos mostra algo muito interessante, onde nós poderemos aprender a vivenciar esse sobrenatural de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês lá em Gênesis 30, do versículo 27 ao 43, e dessa vez eu vou ler na Arque. Essa palavra ela é muito interessante. Quando eu li, a minha mente começou a borbulhar de muitos pensamentos, principalmente nesta área financeira. E é uma palavra que você lê assim e começa a pensar: meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí você vai estudar, você vai entender o que estava acontecendo ali, e aqui é nítido o sobrenatural de Deus acontecendo. E quando você junta o A mais B, você olha assim e fala: meu Deus do céu, é só o Senhor para fazer isso. Prestem muita atenção, nós vamos ler a história toda, não tem como eu só ler um versículo, mas prestem atenção nos detalhes desta palavra, amém? Diz assim: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora pois, quando hei de trabalhar também por minha causa?
E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: não me darás, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Prestem atenção no acordo que Jacó faz com Labão. Passareis hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros. E deu-os nas mãos dos seus filhos. O que Labão fez? Aquilo que Jacó falou que seria o salário dele, ele foi primeiro, separou tudo, entregou nas mãos dos filhos dele, de Labão, e falou: leva embora. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então presta atenção. Labão foi e pegou todo o rebanho que tinha as características que Jacó disse que seria o pagamento dele e falou para os filhos: leva embora, ele vai ficar só com o resto. E ainda fez com que os filhos fossem bastante para frente com o gado, com as ovelhas e tal, para que não ficassem perto de jeito nenhum. Tudo para quê? Para que não houvesse a chance delas cruzarem entre si e sair o salário de Jacó. Entenderam o que ele fez? Presta atenção, continuando. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. O que é esse conceber? Eles vinham lá tomar água, e quando eles chegavam para tomar água, eles vinham a vara e acasalavam ali na frente daquela vara. Estão pegando? Depois, e concebiam rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Vocês entenderam? Não tinha como. Aí ele vai e faz o negócio lá, que eu vou explicar isso. E aí começa a acontecer. Olha só que doideira. É o sobrenatural ou não é? Olha, vamos continuar. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. Ou seja, nasceu, opa, malhadinho, é meu. É meu acordo, eu fiz acordo com ele. Ele está roubando? Está recebendo o salário dele. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Nós vamos até aí por enquanto. Vocês entenderam o que Jacó fez? Vocês entenderam que Jacó foi movido no sobrenatural? Olha só, Jacó estava ali, já servindo Labão, e Labão estava enganando Jacó já há muito tempo. Jacó que tem o nome de enganador, mas ele que estava sendo enganado. Começou lá atrás, quando ele trabalhou 7 anos, para poder casar com Raquel. Raquel, né? É.
Aí quando foi para ganhar, né, o prêmio dele, ele falou, trabalhei 7 anos, vou casar com Raquel. O que Labão fez? Não é costume casar com a mais nova, você tem que casar com a mais velha. Eu falei, mas como é que é? Mas eu trabalhei 7 anos por ela, então, mas você vai casar com a outra. Aí, tá bom, mas e aí? Mais 7 anos você trabalha para mim, aí eu te dou Raquel para você trabalhar. Aí o que ele fez? Trabalhou mais 7 anos para Labão, para poder casar com Raquel, que era quem ele queria casar primeiro. Então ele teve as 2 esposas, mas só aí ele teve que trabalhar 14 anos para Labão. E durante esse tempo que ele trabalhou para Labão, Labão foi enriquecido. Por causa de quem? Por causa de Jacó. Porque existia a bênção de Deus sobre Jacó. Deus de Abraão, Isaac e é a linhagem. O povo de Deus carrega. Então, Labão, ele era abençoado por causa de Jacó. E olha só que interessante, aqui, nessa passagem que a gente começou a ler, Labão começa dizendo que, eu tenho experimentado. O que é experimentado? Em algumas traduções já traz a tradução certinha. Mas experimentado é que ele foi através de adivinhação e descobriu que as bênçãos dele estavam vindo por causa de Jacó. Esse experimentado era exatamente chegar e ver por adivinhação. Porque ele era pagão. Ele vivia num lugar pagão, então ele era pagão. Só que ele reconhecia que existia um Deus maior. E que ele estava enriquecendo por causa do Deus de Jacó. Não era Jacó em si. Era Deus. Porque existia uma promessa sobre Jacó. Amém? Então ele estava colhendo desses frutos. E aí Labão fala para ele assim, vai aí, não me deixas. Que esperto, né? Se você for embora, eu vou ficar pobre. Só faltou ele falar isso, mas ele é tão esperto que ele fala, somos tão juntos. Vai embora não. Me diga qual que é o seu salário, que eu pago o seu salário. E aí Jacó faz esse plano com ele, esse acordo, tá bom. Tudo bem, você tem visto. E ele ainda fala, você tem visto que você está sendo abençoado por mim, por minha causa. Então tudo bem. Então vamos fazer o nosso acordo aqui. O meu pagamento vai ser, pelo trabalho, será os animais nascidos salpicados, listados, malhados ou de cor anormal. E o interessante é que Labão, ele prontamente aceita a proposta de Jacó. Sabe por quê? Porque ele sabia que esse acordo não lhe oferecia tanto risco. Já que o nascimento dos animais requeridos por Jacó não era tão comum. Já não era muito comum esse nascimento todo. E aí, para ele garantir que não ia conseguir mesmo, porque ele falou, já que o seu pagamento é esse, sou esperto. Vou fazer o seguinte, todos que estiver nessa característica, eu vou separar e já vou pedir para meus filhos, leve embora. Então, quer dizer, ele ficou com o resto, que não tinha um gene dessa característica para poder passar entre o cruzamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É genética, questão de genética, característica. Pai e filho, né? O filho recebe a característica dos pais. Amém? Então o que ele fez? Vou garantir que esse cabra não vai ganhar nada. Eu vou levar tudo embora. E levou. E ainda fez questão do quê? Vão bem para longe, para que não tenha o risco de uma só chegar perto e cruzar lá e sair algum filhote para ele. Deixa ele realmente sem nenhuma opção. Vocês percebem, queridos, que o milagre que Jacó viveu precisou primeiramente não ter nenhuma opção humana. Amém? Nas nossas finanças, nós só viveremos coisas grandes, sobrenatural, quando eu e você não tivermos mais nenhuma opção. Nenhuma. Não tem mais nada que eu e você possa fazer. Porque enquanto eu e você puder fazer alguma coisa, ainda existe uma intervenção humana. E sobrenatural, a gente vive quando eu e você não pode fazer mais nada. Amém? É aí que Deus age. É fácil chegar nessa condição? Não. Ninguém quer chegar nessa condição.
Todo mundo quer que esteja tudo sempre muito bem, muito perfeito. Eu faço planilha, eu uso o programa de organização financeira, eu planejo tudo, eu faço do começo da manhã ao final da noite, todo o meu dia para poder gerar o dinheiro, para gerar. Então eu e você ainda podemos fazer alguma coisa. Mas quando a gente começa a fazer e não dá resultado, aí começa a aparecer o campo para Deus agir. E aí tá, Labão fez tudo isso aí. E olha o que Jacó faz. Jacó mostra que ele teve uma direção de uma complicada estratégia. E você olha assim e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu ali, né? Ele descasca essas varas e as coloca em frente ao rebanho, nos locais onde elas tomavam água. E aí os animais iam lá, tomavam a água, olhavam para aquela vara ali em cima e concebiam, ou seja, acasalavam ali na frente. Quando isso acontecia, quando vinha o tempo para elas terem os filhotes, nascia do jeitinho que ele tinha proposto como salário dele. E como a gente vive no mundo lógico, muitos querem explicar os milagres de Deus, amém? Então eu ainda consegui aqui, eu peguei ainda 2 teorias, que não tem assim nem pé nem cabeça, mas eu vou passar para vocês verem. Os estudiosos interpretam essa experiência de Jacó de 2 maneiras. A primeira, alguns entendem que Jacó tinha uma falsa noção de que, se os animais estivessem em frente das varas durante o ato da reprodução, a cria nasceria com as características que ele esperava. Que noção é essa, né? Tipo assim, ele pensou, eu vou fazer isso, aí elas vão conceber, aí vai sair desse jeito. Nunca, né? Mas tudo bem, deixa eles acharem que é isso. 2. Outros acreditam que, na verdade, Jacó, aí já querem usar a ciência, Jacó usou as varas para estimular os animais à reprodução. Nesse caso, as varas descascadas supostamente liberavam alguma substância estimulante que levava os animais à atividade de reprodução. E o que muda na genética? Nada. Mudou alguma coisa? Vocês entenderam alguma coisa? A não ser que seja Deus? Não. Mas a ciência tenta, muitas vezes, explicar algumas coisas. Tem coisas que elas até conseguem porque fica o rastro da soberania de Deus. Mas tem outras coisas que a gente não consegue explicar. Como a gente diz, milagre não se explica Tá todo mundo tão quietinho, né? Todo mundo fala e fala. Mas é isso. Milagre a gente não explica, a gente vive. O sobrenatural de Deus a gente não explica, a gente vive. A gente permite com que o Senhor nos leve a esses cenários para que possamos viver esse sobrenatural. Amém? E aí Jacó nos mostra que, na verdade, foi a atuação de Deus o tempo todo. O tempo todo. E depois eu vou ler com vocês, onde testifica isso. Só que, queridos, esta estratégia que Jacó usou se chama ato profético. Amém? Quem crê em ato profético? Amém? Tem muitos que não creem. Tem muitos que estão aí fora, principalmente nas redes sociais, como diz o mestre Lucas, os sábios das redes sociais, os sábios dos comentários, de vídeos, de reels, de TikTok, que diz, isso não está na Bíblia. Não está? Então eu acho que eu estou com uma Bíblia errada. Porque está dizendo aqui para mim. Está com o nome ato profético? Não, mas se você parar para prestar atenção, você está vendo um ato profético atuante. Amém? Amém, queridos? Quando alguém fala para você, onde na Bíblia fala sobre ato profético? Vai ler lá sobre Jacó. E aí você estuda primeiro antes de você vir me questionar e ver se não é ou não é. Se você tiver alguma explicação lógica para o que aconteceu, você me diz. Mas, queridos, eu tenho
plena convicção de que Jacó foi levado pelo poder de Deus a fazer esse ato profético. A Bíblia não diz isso, amém? Não diz. Aqui falou, e Jacó, levado pelo Senhor, fez um ato profético de descascar. Está escrito isso aqui? Não está. Mas quando você lê, você percebe a direção do Senhor na vida de Jacó. E aí ele prepara esse ato profético. E quando esse ato profético acontece, queridos, um ato profético, você faz no físico para mexer o espiritual. Amém? Quando nós fazemos um ato profético direcionado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Não é qualquer ato. Não é uma coisa que você pensa, qual que vai ser o ato profético que eu vou fazer hoje? Deixa eu escolher aqui na minha lista. Não é assim que funciona, não. Ato profético só funciona quando inspirado por Deus, amém? Fala aí para quem está do seu lado, ato profético só funciona quando inspirado por Deus, amém? Então não vem dizer aqui que qualquer ato é profético, porque não é. Você pode passar vergonha. Só fazemos atos proféticos quando Deus manda, amém? E entenda uma coisa também, queridos, ato profético não é só nós, pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas que vamos fazer. O Senhor nos direciona na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Porque tem uma mania de pensar que, mas isso é só para o pastor. Mas é só o apóstolo que tem essa direção. Eu vou fazer ato profético na minha vida? Não sei. Várias vezes o Senhor nos direciona, queridos. E eu vou te explicar como. E na nossa vida financeira, muitas vezes o Senhor vai nos levar a fazer coisas doidas. Porque, queridos, é de sã consciência o que Jacó fez? Eu vou cortar umas vaguinhas aqui, colocar na frente deles aqui, para eles poderem casar lá na frente. É super normal, não é? Todo mundo faz isso, né? É normal, né? Não é normal? Tem certeza que não é normal? Não, não é, queridos. Ato profético vai muito além do que a gente pode pensar ou imaginar, do nosso entendimento humano. Mas quando é inspirado por Deus, a coisa acontece. Amém? Vamos ler Gênesis 31, do 5 ao 13. Prestem atenção no que acontecia no espiritual quando Jacó fez isso. E disse-lhes, aqui antes de eu ler, é Jacó falando com as esposas, tá? Com Lia e com Raquel. Cadê? E disse-lhes, vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus do meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. O que Labão fez com Jacó. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo que o rebanho concebia, olhem só o Senhor mostrando para ele o que acontecia no espiritual. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, ou seja, no momento que o rebanho estava ali acasalando, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levante-te agora, saia desta terra e torna-te a terra da tua parentela.
Para você que não entendeu o que estava acontecendo aqui, eu vou te explicar. Aconteceu que o Senhor fez com que Jacó visse em sonhos o que estava acontecendo no espiritual, enquanto estava acontecendo aquele ato profético no material. Amém? E o que acontecia no espiritual? Os bodes, ou seja, o macho, que estava ali acasalando naquele momento, no material, eram os que tinham as características erradas. Mas no espiritual, quando ele enxergou, quem era que estava ali? Os malhados, os salpicados, o das cores. No espiritual, Deus foi lá e fez assim, ó. Vamos trocar? Vamos. Troquei. No físico, Jacó via isso? Ele só viu isso acontecer quando? O resultado foi quando nasceu. Mas ele só viu quando o Senhor abriu os olhos dele. Aí ele entendeu o que estava acontecendo. Aí ele viu que no espiritual, o Senhor mudou tudo. E aí nascia conforme o plano. E ele começa dizendo que o quê? Labão ficou mas tão bravo, que ele, mas caramba, eu falei que esse seria o salário dele, mas como é que está nascendo? Se eu tirei tudo. Eu tirei tudo que poderia fazer com que esse rebanho nascesse desse jeito, e está nascendo. Labão ficou com muita raiva, porque Jacó estava enriquecendo às custas, entre aspas, de Labão. Mas Labão não via que ele tinha enganado o moço, né, durante toda a vida, né? O cara só pensa nele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado que nas nossas finanças o dinheiro cega. Amém? Prestou atenção no recado? Dinheiro cega. Fortuna cega. Prosperidade, querido, não é você ter a conta cheia de dinheiro. Não é você ter sua conta com milhões e milhões e milhões e milhões. Porque você pode ver muita gente que ganhou 1 milhão e está pobre. Amém? Porque dinheiro acaba. Prosperidade no Senhor é você ter tudo o que você precisa para viver sem passar necessidade. E queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo de economia muito complicado. Você vai no mercado, hoje nós fomos no mercado, eu e minha esposa fomos comprar coisas básicas para tomar um café da tarde. Eu olhei assim e falei, misericórdia, Senhor. Que é isso? O Senhor nos supre? Supre. Só que você pensa, queridos, você pensa numa família que não tem salário. Ah, mas tem o plano do governo. Tem, é. Vai lá ver se é bom mesmo esse plano do governo. O plano do governo é continuar arrancando da gente cada vez mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí, o Senhor é que vem para fazer com que a gente viva o sobrenatural do Senhor. Aí Ele faz aparecer, Ele faz render, conforme nós permitimos com que o Senhor toque nessa área nas nossas vidas. Aqui em Jacó, nós vemos nitidamente o que ele viveu no sobrenatural. Nós temos que estar preparados para entender as estratégias que Deus nos dará em nossas vidas financeiras. O Senhor pode colocar datas para você decretar essas datas e confiar plenamente de que o Senhor vai fazer na data que o Senhor colocar. E enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrei nitidamente quando a gente foi comprar esse lugar. O apóstolo simplesmente virou para o dono e falou, tal dia nós estamos pagando. E eu falei, como? Se a gente tem que esperar a prefeitura pagar? E amém. Você acha que o apóstolo falou por conta dele mesmo? Não. Foi direcionado pelo Espírito. E foi chegando próximo da data e a gente, meu Deus do céu, Jesus Cristo poderoso, amado. E aí? E foi alongando o dia e no outro dia tinha que pagar. E foi chegando 10 horas da noite.
E foi chegando 11 da noite. E o apóstolo Fagner dá uma olhada aí na conta. Eu falei, mas a conta não vai atualizar agora. Geralmente é só na manhã seguinte, porque esses bancos é só Jesus. Não, vai olhando. Vai olhando. A gente precisa pagar amanhã. Eu sei, estamos orando. Quando foi 11 e pouco, eu entrei na conta e estava lá. Depósito da Prefeitura de São Paulo. O Senhor vai colocar palavras nas nossas bocas com datas, para que possamos viver o sobrenatural de Deus, como ato profético. O Senhor vai colocar propostas insanas que fogem da lógica em nosso coração. Propostas insanas, e o Senhor me fez lembrar quando eu fui fazer a compra do meu apartamento. Eu recebi uma palavra profética na vida da profeta Estela. Ela virou para mim e falou assim: você vai comprar o seu apartamento e você vai comprar sozinho. Aí eu olhei para ela e falei assim dentro de mim: aham, tá bom. Eu falei, Eu falei, não, eu ainda não estou nem namorando, eu preciso compor, porque todo mundo que já comprou casa aqui sabe como é que é, né? Comprar sozinho, meu Deus do céu. E ela, você não vai precisar de ninguém, você vai comprar antes de você estiver namorando. Aí eu, Jesus. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá, a palavra foi declarada, então vamos lá. Aí eu fui. A gente precisa ter alguma coisa na mão para poder oferecer, né, queridos? Para dar entrada em alguma coisa, né? Aí eu fui, eu tinha um valor guardado lá de um título de capitalização que eu tinha feito para poder guardar o dinheiro, né? Aí resgatei uma fortuna de R$3.000 e guardei e falei, Senhor, isso aqui é para eu tentar dar a entrada no meu apartamento. R$3.000, viu? Pega aí. E fui. E comecei a pesquisar, né, queridos? Fui atrás. Aí quando chegou no tempo, o Senhor sempre me marca muito com isso, porque o dia que eu fui num empreendimento que hoje é a minha casa, era o dia que os homens estavam aqui, limpando esse lugar. Foi no mesmo dia, tanto que eu cheguei bem depois. Quem estava aqui vão lembrar que eu cheguei bem depois. Até pensei, falei, vixe, vão falar, nossa, cadê o Fagner, né? Não veio ajudar a limpar. Estava lá. Cheguei lá e falei. O rapaz tinha o meu corretor e mais um lá do empreendimento. E ele falou, e aí? Qual que é a sua proposta? Ah, minha proposta é essa. Vou dar 3.000 de entrada. O restante aí eu vou parcelar dessa forma, sem juros, né? Óbvio. Sem anual também, porque eu não quero ficar pagando anual, porque senão, né, não dá certo. Quem já comprou apartamento sabe do que eu estou falando, amém? Aí você já vai pensando que é meio doido a proposta que eu estou fazendo, né? Legal, né? É. Sem anual, nem nada, tal, bonitinho assim. O cara virou para mim assim e falou assim, você tá doido. Eles nunca vão aceitar. Eu falei, é simples, se eles não aceitarem, eu me levanto e vou embora. Mas é o que eu tenho. Ele, não, mas se a gente fizer assim, ó, você dá os 3.000, tá? Mas a gente faz uma anual de tanto e mais parcelas assim. Eu falei, meu querido, eu não consigo pagar. Você não está entendendo. Foge do que eu posso. Eu não posso colocar o meu pé aonde eu não alcanço. Você não está entendendo. A minha proposta é esta. Leva lá. Ou não, eu já tenho. Aí ele olhou para mim assim, ele tipo assim, eu vou passar uma vergonha lascada. Vão rir da minha cara. Ele saiu bravo, mas saiu bravo, por isso não cara bravo. Só que o meu corretor, ele era cristão também. E eu liguei para ele e falei assim, olha, está nas mãos de Deus. O que eu posso fazer é isso. O impossível está na mão de Deus. E nesse momento, como ele foi, porque ele virou para mim e falou assim, é impossível eles aceitarem essa proposta. Aí eu, bom, se não aceitar eu vou embora. Tudo bem. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, o meu possível é esse, o impossível está nas mãos de Deus. E amém. Fiquei lá em oração.
E passa tempo, e nada do cara voltar, Eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco o cara vem, bem devagar. Mais branco que essa parede. Eu olhei assim para ele já, minha ansiedade já, né, ligada no 420. E aí? Aí eles aceitaram. Eu falei, é o quê? Eles aceitaram. Do jeito que você colocou, eles aceitaram. E outra, eu nunca peguei alguém com uma numeração tão baixa para escolher seu apartamento. Você vai ser um dos primeiros a escolher. A palavra profética foi, você vai comprar sozinho. Eu comprei sozinho, eu não estava namorando ainda, nem sonhava em namorar com a pastora Ana. Comprei sozinho. Meu ato profético foi o quê? Qual que foi o seu ato profético, pastor? Guardar os 3 mil reais. Porque poderia olhar e falar, ai, não dá para nada, vou gastar. Não tem gente que pensa assim? Ah, eu vou guardar isso aqui para comprar uma casa? Não dá. Ah, mas a entrada é 30 mil reais. Eu tinha o dízimo. Eu tinha 10%, Não é? Mas eu falei, Senhor, é para minha casa. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas é para minha casa. Eu tenho o sonho de me casar, eu tenho o sonho de ter a minha casa, porque quem casa quer casa, amém? Nada de viver na casa de papai e de mamãe. Quem casa quer casa, aleluia. E próprio. Aí, eu tinha todo esse plano na minha cabeça e no meu coração. E eu tinha quem para realizar? Deus. A minha parte eu estava fazendo, dentro das minhas possibilidades. E o Senhor honrou. Hoje, eu e a pastora Ana vivemos nesse apartamento. Estamos lá. Num lugar muito bom. Muito bom. Perto de tudo que a gente precisa. Que para vir para cá, eu não pego um trânsito que é contrafluxo. Olha, Deus é bom, aleluia. Aí eu fico pensando, falei, ai, Senhor, para mudar de lá, só para o Senhor preparar o melhor também, porque já preparou o melhor. Então o Senhor prepara. Mas queridos, o que eu quero te dizer? O Senhor, Ele nos dá a direção, amém? E nós precisamos pegar, crer e fazer nossa parte. O Senhor falou com o apóstolo, Ele deu a data. O Senhor falou através da apóstola, ela me deu a palavra. Não vou dizer para vocês que eu não duvidei, porque eu duvidei, a tia sabe disso. Tinha muitos momentos que eu duvidava. Porque você começa a ir atrás, porque aí tá, você precisa ir atrás. Aí começava, ai, que você precisa disso, tem que pagar tanto, tem que não sei o quê. Não tem FGTS? Eu falei, não, meu filho, eu nunca trabalhei registrado. O Senhor me chamou desde sempre para a igreja. Trabalho aqui desde os 18 anos, queridos. Nunca trabalhei registrado na minha vida. Então eu não tenho nada de registro, eu tenho registro no céu. Porque eu abri mão. O Senhor me chamou e eu abri mão. E estou aqui. E muito feliz em estar aqui. Porque o Senhor tem realizado todas as coisas. E tenho vivido os planos de Deus nessa área. E no tempo certo aconteceu. Mas eu precisei chegar e falar, eu não tenho mais nada. É isso que eu tenho. Se Deus fizer, Ele é. Se não fizer, é isso. Se não desse naquela vez, eu ia falar, vai abrir a oportunidade. Mas eu vim. Mas queridos, eu fui tão nervoso, mas vocês não têm noção. E eu, mas Senhor Jesus, eu vou passar vergonha, falar que eu vou dar atrás 3 mil reais. E você, o Senhor sabe que precisa ter pelo menos uns 30. Aí o Senhor, fica quieto. Só vai. Eu estou falando para vocês, só vai, homem. Para de reclamar. E eu, tá bom, Senhor, tá bom. Aí você chega lá e o Senhor faz, queridos. O Senhor realiza sonhos. Ele realiza. Ele supre necessidades, mas quando nós temos uma necessidade, nasce de um sonho. É ou não é? Você sonha, aí você traz para o material e aí se torna uma necessidade. Aí o Senhor vem e supre essa necessidade. Mas antes de se tornar uma necessidade, aí você precisamos sonhar. Nosso casamento, queridos. Posso dizer, falar assim pra gente, escreva tudo o que vocês querem. Aí taca eu e a minha querida esposa, vamos escrever tudo que a gente quer.
E fomos escrevendo, deixando tudo bonitinho. Tinha coisa que a gente ia escrever e falava, mas isso aqui parece que vai ser tão difícil de realizar, né? Mas a gente vai escrevendo, né? Quem sabe, né? Aí você vai escrevendo e já vai anulando, né? Porque você vai falando, não tá. Queridos, mas o Senhor realizou tudo. Mas tudo. Quando foi pra gente entrar para o apartamento, eu falei, meu Deus do céu, tem que ter móvel planejado, tem que ter os eletrodomésticos e tal. E é muito baratinho, né? É uma pechincha. E eu falei, Jesus Cristo poderoso. Aí fomos lá e ganhamos todos os móveis planejados, todos os eletrodomésticos. A gente não gastou quase nada no nosso apartamento. Ganhamos tudo. Tudo. Nós ganhamos. É o Senhor realizando ou não? Queridos, até o nosso sonho de irmos passar a lua de mel em Orlando aconteceu. Amém? Porque o Senhor faz. Então eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar sobre a nossa vida financeira. E nós vamos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. E é através disso que Ele vai nos fazer viver o sobrenatural dEle. Então eu quero que você feche seus olhos e já comece a apresentar diante de Deus as suas necessidades. Você aí, você no seu íntimo, começa a dizer, Senhor, eu te apresento isso, preciso disso, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe dos meus sonhos, o Senhor sabe dos meus planos, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu espero, do que eu sonho. E eu não quero sonhar os meus sonhos se o Senhor não estiver junto. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti. E apresentamos diante da Tua presença, Senhor, os nossos sonhos, que se tornam necessidades quando trazemos ao material, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer coisas grandes e poderosas. Por isso eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja, Senhor, com uma unção, Senhor, de autoridade. Uma unção, Senhor, realmente, ó Deus, que possam romper barreiras. Senhor, em nome de Jesus, que possam experimentar algo forte e poderoso nesta área, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos, para entender as estratégias, assim como o Senhor direcionou Jacó nessa estratégia, que o Senhor traga a estratégia para o teu povo, para poderem conquistar tudo aquilo que eles têm sonhado e almejado em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que viveremos coisas grandes, assim como já temos vivido aqui neste lugar. E desde já nós queremos declarar, Senhor, que estamos saindo daqui debaixo de uma unção poderosa, Senhor, na nossa vida financeira. Nós vamos ver, nossos olhos verão. Pai, eu quero declarar sobre as nossas vidas, olhos abertos para enxergarmos no sobrenatural, assim como o Senhor abriu os olhos de Jacó, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo, que nós também tenhamos os nossos olhos abertos, para que possamos entender o que tem acontecido. E que o Senhor traga estratégias para o teu povo. Senhor, que tenhamos a sabedoria, Senhor, de José como administradores, para administrarmos, Senhor, nossa casa, nossas finanças, Senhor, e daí, Senhor, trazemos realmente a multiplicação que vem do Senhor, mas através de um bom governo. Por isso nós te agradecemos nesta noite. E queridos, eu gostaria que nós finalizássemos esse período, trazendo uma oferta ao Senhor, mas uma oferta de gratidão. A oferta de gratidão, você vai trazer já dizendo, Senhor, eu ainda não estou vivendo tudo o que eu orei agora, mas eu já oferto ao Senhor agradecendo, porque eu sei que vai acontecer. Você pode separar a sua oferta, as maquininhas já estão aqui ao lado, temos o Pix também. Assim que você separar, fizer, pode trazer, e quando você vier ao altar, você declara sobre a sua vida e sobre a tua casa, esta bênção do Senhor. Em nome de Jesus, pode trazer. E você que fizer o Pix também, já vem aqui também e declare sobre a sua vida, sobre a tua casa, esta palavra. E diga, Senhor, eu vou viver. Por isso que eu estou ofertando com toda gratidão.
Porque meus olhos não veem ainda, mas no meu coração eu creio, verdadeiramente, Senhor. Quando você voltar ao seu lugar, vamos ficar de pé para a gente finalizar. Orarmos pelo mês de novembro. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra que nós recebemos nesta noite e que consagramos diante de Ti o nosso mês de novembro. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que até lá nós vamos viver muitas experiências nas nossas finanças, Senhor. A partir de agora, Senhor, nós teremos coisas grandes a viver. Por isso nós consagramos esse mês a Ti. E que o Senhor, ó Pai, faça coisas inimagináveis nas nossas vidas, nas nossas famílias e em todas as coisas, ó Deus, que nós temos buscado em Ti. Pai, nós Te louvamos por esta noite, por esse tempo, e declaramos, ó Pai, a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todo sempre. Amém e amém, Senhor.